Mais uma videoaula para vocês. Dessa vez a gente vai falar de como trabalhar em equipe. Só relembrando, nós tivemos duas aulas anteriores que a gente falou sobre liderança, motivação e comunicação. Então, dentro das relações humanas, esses três itens, né, motivação, liderança e comunicação, eles andam juntos. Então, eles andam ali interligados. Quem não assistiu, quem não viu a nossa aula, acompanha, ela está dividida em 2 vídeos, certo? Acompanha esses vídeos e acompanha aí as nossas aulas. Tem uma apostila já agora a gente falando do novo assunto, que é trabalhar em equipe. A gente já colocou uma nova apostila lá no Google Sala de Aula, certo? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp a qualquer momento, eu atendo vocês, beleza? Então, falando de trabalhar em equipe hoje é um dos pré-requisitos que muitas empresas elas vão averiguar na pessoa se ela tem essa capacidade de trabalhar em equipe, certo? Eu acredito que nenhuma empresa hoje tem ali uma atividade que seja desenvolvida de forma isolada. Então, é muito importante. Então, o conceito de trabalhar em equipe é quando um grupo de pessoas, uma sociedade, ela se junta em busca de um determinado objetivo. Esse objetivo ele pode ser uma obrigação ou não. Então, por que as empresas hoje em dia elas valorizam muito a questão do trabalho em equipe? Por conta de existir um compartilhamento de conhecimentos dentro da atividade que vai ser desenvolvida. Ela tira aquela carga de trabalho de uma atividade ser desenvolvida por uma pessoa, então esse trabalho vai ser desenvolvido por várias pessoas. Isso vai trazer uma facilidade melhor, uma qualidade de vida melhor para as pessoas dentro do trabalho. E então é sempre bom a gente pensar nessas questões de vez do trabalho ser desenvolvido por uma pessoa, ele ser desenvolvido por várias pessoas. E isso a gente chama de trabalho em equipe, certo? Então, ele traz esse compartilhamento de informações, né? As pessoas elas otimizam o tempo delas no desenvolvimento de alguma atividade. Se você for fazer uma atividade sozinho, é algo mais complexo. Se você for fazer essa atividade com uma equipe, ela se torna bem mais fácil, certo? Então, as empresas valorizam por conta de que elas têm metas a cumprir durante um determinado período de tempo, e quando essas atividades elas são desenvolvidas por equipes, essa meta ela é sempre mais otimizada. E aí cada pessoa dentro ali do seu conjunto de habilidades forma uma grande equipe. E aí quando a gente fala de trabalho em equipe, tem o grande exemplo dos times de futebol. Cada um desempenha um determinado papel nessa atividade e o objetivo é vencer a equipe adversária. Cada pessoa tem o seu papel com as suas habilidades específicas, certo? Então é muito bom ressaltar esse exemplo do futebol para o trabalho em equipe. É bem válido porque você consegue ali identificar que cada pessoa tem uma habilidade específica e o papel do técnico ali, que seria o gestor, o dirigente, ele saber onde ele vai colocar e encaixar as pessoas certas e fazendo aquele jogo de xadrez, colocando as pessoas com as suas habilidades específicas nos lugares adequados. Controle emocional é um outro problema na hora de trabalhar em equipe. Então, é importantíssimo nós mantermos o controle emocional. O que é esse controle emocional? Que emoção é essa, professor? Por exemplo, você se irritar com o seu colega de trabalho. Isso dentro de um trabalho em equipe, é normal você se irritar com o colega de trabalho, mas você tem que ter esse controle, né, das suas emoções. Então, algumas pessoas possuem um ritmo um pouco lento, como eu falei anteriormente, possuem um ritmo lento, não vão aprender de imediato aquilo que está sendo passado, vão levar um pouco mais de tempo. É só a gente fazer uma leitura. Crianças, por exemplo, umas aprendem a falar mais rápido, outras aprendem um pouquinho depois, umas conseguem aprender a escrever mais rápido, outras um pouco depois. Então as pessoas têm seu ritmo, né? Isso faz parte do ser humano. Então nós enquanto quando vamos desenvolver um trabalho em equipe,
é normal existir atrito dentro de trabalhos que são desenvolvidos em equipe. A pessoa não concorda com a outra, a pessoa quer fazer um trabalho de maneira diferente, da forma que ela acredita que vai dar certo. Então, é bom a gente pensar nessa questão do controle, tá certo? De ter esse autocontrole, controlar as nossas emoções. E quando a situação de atrito surgir, a gente tentar mediar esses conflitos que vão surgir num trabalho que é desenvolvido em equipe. Etiqueta empresarial. A etiqueta empresarial, pessoal, é muito importante hoje em dia no mercado de trabalho. E aí alguns pontos são importantes a gente ressaltar aqui. Consta lá na apostila outros pontos, eu vou citar aqui só alguns. A questão da pontualidade é primordial quando a gente fala em etiqueta empresarial. Quando a gente fala em pontualidade, isso não significa dizer que é só você chegar no horário de trabalho. Implica em dizer também nas questões das faltas. Você ser pontual é você, além de chegar no horário, evitar faltar no trabalho. Isso vai mostrar que você é uma pessoa comprometida, né, com o seu trabalho, e isso vai ser bem visto pelas pessoas que você está prestando um determinado serviço. Então a pontualidade é muito importante. E nunca esperar receber elogios pela pontualidade, porque a pontualidade ela é uma obrigação. Então você tem que ter essa obrigação de chegar no horário que foi determinado, né, pelo seu trabalho. Então esse é um ponto. Outro ponto, a questão das roupas, a vestimenta. Roupas, usar sempre roupas discretas e tentar evitar a questão dos modismos, né? A gente sabe que existem muitas roupas que estão na moda e que isso pode prejudicar dentro do seu trabalho, dependendo da especificidade do trabalho que você desenvolve. Então não é qualquer roupa que a gente vai usar para ir ao trabalho. A gente tem que ter esse cuidado. Outra é a questão da porta aberta. Então fica essa dica. Se a porta estiver aberta, isso não significa que você pode entrar. Então sempre ter esse cuidado, né? Se a porta está aberta, pedir licença, perguntar se pode entrar, perguntar se a pessoa não está atendendo alguém, não está recebendo e-mail, não está em uma ligação. Então sempre pedir essa permissão para poder entrar na sala. Outra questão importante dentro da etiqueta empresarial é você saber ouvir. Isso é muito importante, você saber ouvir. Lembra quando a gente falou sobre o processo de comunicação? Se você esqueceu, volte lá na videoaula para você entender melhor. Então, existe dentro da comunicação ruídos, né? Vários ruídos. Então, existe as distrações e existe também aqueles ruídos psicológicos. Então é bom você pensar nessa questão da comunicação e exercitar o saber ouvir, se concentrar para ouvir, tá certo? Isso é muito importante. Não se distrair quando alguma pessoa estiver conversando com você. Essas distrações dificultam muito a comunicação. Então, no ambiente de trabalho, na correria, que nas grandes empresas, ações são solicitadas de imediato. Então, é corriqueiro as pessoas não parar para ouvir o seu próximo, né? Então, isso acaba dificultando o processo ali de comunicação. Às vezes as pessoas têm tanta demanda, têm tanta coisa para fazer, que quando alguém vem comunicar, né, ele nem dá atenção. Então tem que exercitar isso, né, exercitar esse saber ouvir. Tudo é um exercício, pessoal. Não adianta pensar que eu sei ouvir. Não, isso é um exercício que a gente vai melhorando ele com o tempo, tá certo? Nem todo mundo tem essa habilidade para saber ouvir as pessoas. Ok? Postura também é muito importante dentro do ambiente organizacional e profissional. Você perceber como é que você se senta, né? Isso é importante. Lembra que a gente falou de comunicação verbal e não verbal? Então, essa postura, ela é o não verbal. Então, não cruzar os braços, né? Verificar como que você está sentado ali
de frente do seu colega de trabalho, ou até mesmo para o seu chefe, se for o caso. Tem que pensar nessas questões, né? Tratar todo mundo de forma educada, isso é muito importante dentro do ambiente de trabalho. Recusar